paz do Senhor para todos. Amém. Eu estou muito feliz esta noite, irmãos. Faz muito tempo que eu não venho aqui a esta congregação. E depois que Deus me trouxe para cá, para Maceió, eu ainda não tinha vindo. E hoje vim num momento especial. Estou sentindo-me aqui já do céu. Porque diz que lá no céu tem 24 anciãos. Diz que lá no céu tem 24 anciãos. E eu já estou me sentindo no céu aqui. Aleluia. Prazer de rever. Menos o pastor João, né? Está tudo na casa dos anciãos. Meus amados irmãos, prazer de estar com o pastor de Jair, sua esposa, seus filhos. Nós conhecemos há muito tempo, desde Coruripe, e hoje ele está aqui nos auxiliando. Então vamos abrir a Bíblia, quem trouxe Bíblia, para falarmos a palavra de Deus, que é o melhor do culto. Carta aos Hebreus. Não sabemos quem foi o servo de Deus, capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu queria que a igreja repetisse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Todos dizem amém. Meus amados irmãos, podem sentar. Eu sei que hoje tem muita coisa, mas não podemos ficar nem sem uma ligeira meditação na palavra de Deus. O apóstolo, que nós não sabemos quem foi. Deixe o povo se acomodar e eu começarei a pregar. O apóstolo, que nós não sabemos quem foi, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou-nos uma admoestação. Ele disse: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. A palavra de Deus, irmãos, recomenda que o crente não deve deixar a congregação, não deve deixar de estar na igreja, não deve ser crente em casa. Hoje, segundo o IBGE, o maior grupo que cresce não é a Igreja Católica. O maior grupo que cresce não é a Igreja Batista. O maior grupo que cresce não são os espíritas. O maior grupo que cresce não são os neopentecostais. O maior grupo que cresce não é a Assembleia de Deus. Segundo dados do IBGE, do último censo, o grupo que mais cresce são os chamados desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que são cristãs, confessam-se crentes, mas por isso ou por aquilo decepcionaram-se com alguma coisa, a fé foi fraca, não tinha uma estrutura sólida, e hoje confessa-se crente.
mas desigrejado. Quer dizer, não frequenta mais nenhuma igreja. Mas, irmãos, o pastor de Jair, ele disse que esta igreja em Cruz das Almas é uma igreja sólida, é uma igreja doutrinada, é uma igreja que a casa está edificada sobre a rocha. E casa edificada sobre a rocha não cai com facilidade. E hoje eu trago uma palavra rápida, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Irmãos, eu fiz uma pesquisa com a ajuda de Deus na Bíblia, e com a ajuda de Deus eu quero trazer uma palavra, algumas experiências de pessoas que deixaram a igreja, que deixaram de congregar-se, e todas elas se deram mal, todas elas não foram felizes. A primeira pessoa desigrejada que eu encontrei na Bíblia foi um homem filho de Jacó chamado Judá. Você vai encontrar a história de Judá no capítulo 38 de Gênesis, versículo 1. Os que gostam de abrir a Bíblia e quiserem abrir, não há nenhum prejuízo. Gênesis 38, 1, o evangelista Maxwell estará lendo esta palavra. Glória a Deus. Por favor, sonho. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Chamado, não? É chamada. Repita, por favor. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira. Um adulamita, né? Meus irmãos, aqui nós vemos Judá. Judá era filho de quem? Vê se a igreja aqui conhece. Jacó. Era o quarto filho de Jacó. E Deus tinha um grande negócio com ele, porque ele ia ser o pai da tribo de Judá, de onde viria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia do pastor Maxwell, ela é muito feliz. A tradução diz que Judá se apartou dos seus irmãos. Naquele tempo a igreja era a família de Jacó, era a casa de Jacó. E Judá se apartou de seus irmãos, desceu para a terra de Canaã e lá foi se hospedar na casa de um homem chamado Ira. E a Bíblia diz, irmãos, que lá ele encontrou uma mulher chamada Suá, ou Sua. E essa mulher, ele se agradou dela, casou com ela. Ela não era israelita, ela era cananita. E ela, irmãos, lhe deu 2 filhos ou 3. Mas eu quero falar de 2. O primeiro, e Onã, o segundo. E se você ler a Bíblia, você vai ver que esses 2 rapazes, eles eram perversos, eles eram maus. E uma mulher foi dada ao primeiro, o primeiro morreu, uma mulher chamada Tamar. E a mulher chamada Tamar exigiu que o segundo casasse com ela, porque era a lei do levirato, era a obrigação do cunhado casar com a viúva do irmão. E ele casou com ela a pulso, porque ele não queria, porque o primeiro filho não era dele, era considerado filho do falecido. Mas a Bíblia diz que ele não quis assumir ser pai de um filho que levaria o nome do seu irmão. E a Bíblia diz que o Senhor matou o primeiro e o Senhor matou o segundo, e ficou o terceiro.
mas o terceiro filho de Judá era criança, e ela esperou que ele crescesse para casar com ela. Só que o rapaz cresceu e Judá não deu filho em casamento, e ela se vestiu de prostituta, ficou numa encruzilhada, e quando Judá passou, ela o seduziu, ou não sei se foi ele que se aproximou de livre e espontânea vontade, e teve um caso com a nora, sem saber que era a nora, e ali, irmãos, ele passou a maior vergonha, porque ele entregou o cajado, ele entregou o lenço, ele entregou o selo como garantia do pagamento da prostituição, e quando ele mandou pagar, ela já tinha saído, e o que foi que aconteceu? Ela ficou grávida, e quando disseram a ele que ela estava grávida, sendo viúva do seu filho, ele determinou que ela deveria ser morta, e quando foram para matá-la, ela disse: o pai do menino é o dono deste cajado, é o dono deste lenço e é o dono deste selo. E quando olharam, era o selo de Judá, era o cajado de Judá e era o lenço de Judá. Aleluia! E ele passou a maior vergonha, uma vergonha que até hoje ele está passando, porque já faz 3.800 anos e até hoje a gente está falando. Glória a Deus, aleluia! Então, irmãos, nós vemos que Judá passou uma vergonha. Até hoje a história dele tem essa mancha, até hoje a história dele tem essa nódoa. Por que essa nódoa? Por que esta vergonha? Porque a Bíblia diz, o irmão Maxwell leu, que ele se apartou dos seus irmãos, ele saiu da casa de Jacó, ele saiu do lugar da doutrina, ele saiu do lugar da palavra, ele saiu do lugar da revelação, ele se apartou da congregação que ele nunca deveria ter se apartado. Aleluia! Então, irmãos, Judá sofreu um prejuízo grande, uma vergonha pública. Ele passou por um vexame em toda aquela região, passou por uma execração pública. Por quê? Porque se apartou da casa dos seus irmãos. Glória a Deus nas alturas. Eu quero falar de outra pessoa, irmãos, que também se apartou da casa dos seus irmãos, e está em Juízes 16 e capítulo 14, versículo 1, melhor, 14 e 1. Eu me lembro, parece-me que foi a última mensagem personagem que eu falei aqui nesta igreja, há muitos anos atrás. Eu creio que há uns 10 anos atrás, eu estive aqui pregando e preguei sobre Sansão. Glória a Deus. E meus irmãos, Sansão também foi um que se apartou da casa, se apartou da família espiritual, se apartou da casa de Deus, se apartou da congregação e também se deu mal. Por favor, pastor Maxwell, leia 14 primeiro, aleluia, de Juízes. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Muito bem. Desceu Sansão, glória a Deus, e foi para a terra dos filisteus. Sansão também, irmãos, se apartou da casa, se apartou da congregação. Louvado seja Deus. Na casa dele tinha doutrina, na casa dele tinha culto, porque os irmãos estão lembrados que quando Sansão disse que ia casar com aquela moça, o seu pai deu a palavra de Deus para ele. O seu pai disse: meu filho, porventura não há moça em Israel para você casar? Então quer dizer que na casa dele tinha doutrina, lá na casa dele era uma casa espiritual, era uma casa onde se orava, era uma casa onde se servia a Jeová, era uma casa onde se guardava a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele saiu de casa, ele se apartou dos seus irmãos e foi para a terra dos
filisteus e lá se apaixonou por aquela mulher, que foi uma tragédia. Vocês sabem que deu uma confusão. Vocês sabem que ele teve lá um jogo e ele ganhou no jogo. E o que foi que aconteceu? Os filisteus ficaram irados e tocaram fogo na casa da moça, mataram a moça, mataram a família da moça. E depois, irmãos, foi uma confusão tão grande por causa daquilo ali. Mas a Bíblia diz que ele achou pouco. No capítulo 16, versículo 1, eu gostaria que você também, pastor, por gentileza, lesse o versículo 1 do capítulo 16 de Juízes. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Mais uma vez, Sansão, obrigado, se apartou da casa dos seus pais, se apartou da congregação e foi para casa. E agora foi pior, porque da primeira vez ele arrumou um casamento e agora ele arrumou uma prostituição, porque ele se apartou da comunidade de Israel. Ele deixou a igreja do Antigo Testamento, que era a comunidade de Israel, e foi para onde? Para a terra dos filisteus. Primeiro arrumou um casamento que deu em crime e agora arrumou uma prostituta chamada Dalila, e por causa daquela prostituta ele perdeu o cabelo, ele perdeu a força, ele perdeu a visão, ele perdeu o Espírito Santo de Deus e ele foi trabalhar de escravo para os filisteus. Irmãos amados, por isso que o apóstolo disse: não deixando a nossa congregação. Aleluia! Não é bom sair da congregação, porque todos quantos saíram se deram mal. Glória a Deus. Eu sei que aqui tem problema, eu sei que na igreja tem luta, eu sei que na igreja tem dificuldade, mas ainda é o melhor lugar da terra. Pode dizer glória a Deus. É o melhor lugar da terra. Todos os que saem da congregação, todos os que abandonam a igreja, eles passam por grande vexame. Louvado seja Deus, o tempo é pouco. Eu me lembro de outro homem, está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Outro crente fervoroso que deixou de congregar, deixou a congregação e entrou também em outra grande dificuldade. Por favor, 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo 1. Glória a Deus. Decorrendo um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruiriam os filhos de Amon, se queria arrabar. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aleluia. Olha aqui outro crente que se apartou dos seus irmãos. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ele mandou Joabe para a guerra. Os irmãos sabem que a igreja, ela vive em guerra contra Satanás. Cada culto, cada evangelização, cada círculo de oração, cada campanha de oração é uma guerra. A nossa guerra hoje não é carnal, a nossa guerra hoje não é uma guerra física, a nossa guerra hoje é uma guerra espiritual. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Davi, em vez de ir para a guerra, em vez de ir com o exército, e aqui está o exército de Deus, eu quero ver a mão do exército de Deus nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que em vez de ele ir com o exército, ele se apartou do exército, ele mandou Joabe, ele mandou os outros generais, ele mandou os outros oficiais, ele mandou os outros soldados, mas ele se apartou e ficou em casa. Aleluia. Davi é mais um desigrejado naquele momento. Aleluia. Ele ficou em casa, ele ficou descansando, ele ficou repousando, e o resultado,
irmãos, é que quando depois que ele dormiu, à tarde do almoço, ele foi passear na sacada, ele foi passear na balaustrada do primeiro andar do palácio, e quando ele olha, ele vê Batseba tomando banho, e ele a cobiça, e ele manda chamar. E o que foi que aconteceu, irmãos? Ele caiu em adultério com ela concebeu um filho. E depois, irmãos, para encobrir o adultério, ele fez uma estratégia. Ele mandou chamar Urias. Urias veio. Ele tentou que Urias dormisse com ela, para que quando a criança nascesse, Urias pensasse que era o pai. Mas a estratégia não deu certo. E agora Davi, um homem crente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que venceu Golias, um homem que aguentou a prova de Saul, um homem que fazia salmos, um homem profeta. Agora o diabo botou uma seta na cabeça dele, para ele criar uma estratégia suja, uma estratégia imunda, para mandar matar o inocente, para mandar matar Urias, um soldado fiel, um soldado valente. E agora, irmãos, Davi criou uma estratégia que eu não vou falar, porque a maioria da igreja sabe, e o pobre do inocente morreu. Por que, irmão? Porque Davi se apartou dos seus irmãos, mandou os irmãos para a guerra, se apartou do exército, se apartou da congregação, ficou sozinho, ficou isolado. Irmãos, olha, irmão, você não sabe o valor da igreja. Essa igreja é muro, essa igreja nos protege. Se você sair da igreja, você vai ficar vulnerável. Aleluia. A igreja não salva, mas a igreja é o corpo de Cristo. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Eu dou glória a Deus pela igreja. Se você deixar de vir para a igreja, você vai ficar vulnerável, você vai ficar acessível a toda coisa maluca, a toda ideia diabólica, a toda seta de Satanás. Veja o exemplo de Judá, veja o exemplo também de Sansão, e agora veja o exemplo de Davi. Não é bom ficar sozinho, não é bom desigrejar. O bom é dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Na noite que eu estive na igreja, aleluia, eu estou sentindo que o meu Deus está falando. Mas vamos ver outra pessoa, irmãos, aleluia. Agora vamos para outra pessoa do Novo Testamento, um irmão em São João, capítulo 20, e o versículo de número 21 a 25, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Outro irmão que desigrejou, outro irmão que deixou de congregar e não se deu bem. Irmão, nunca faz bem deixar de congregar, por mais que você esteja fraco, por mais que tenha problema, mas o apóstolo disse: não deixando a nossa congregação. Glória a Deus. Outro irmão que desigrejou, João 20, 24 e 25. Glória a Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então, e os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aleluia. Quem foi o outro irmão que desigrejou aqui, irmãos amados? Mais alto, quem foi o outro irmão que desigrejou? Vamos ver se nós guardamos. O primeiro que desigrejou foi Judá. O segundo que desigrejou foi Sansão. O terceiro que desigrejou foi Davi. E o quarto que desigrejou, Tomé. Aleluia. Quando Jesus morreu, no primeiro dia da semana, os discípulos foram fazer um culto, tristes, abatidos. Mas, irmão, tristeza e abatimento não impede de crente congregar. Tristeza e abatimento não impede de crente orar. Tristeza e abatimento não impede de crente adorar e glorificar o nome do Senhor. Estava todo mundo triste,
estava todo mundo abatido, estava todo mundo choroso, mas a Bíblia diz que os 11 vieram para a igreja, vieram para a casa de oração. Qual foi o único que faltou, meus irmãos? Mais alto. Qual foi o único que estava desigrejado? Aleluia. Irmão, e veja o resultado de quem desigreja, de quem afasta-se da igreja, perde a fé. Nunca pense, você ouvir essa história, eu estou mais crente do que quem está na igreja, eu estou mais crente do que muitos que estão na igreja. É o maior fiasco, é a maior mentira, é a maior desgraça. Ora, se quem está aqui já não é grande coisa, imagine quem está lá fora. Aleluia. Exaltado seja Deus para sempre. Exaltado seja Deus para sempre e eternamente. Tomé desigrejou, Tomé deixou de ir para o culto, talvez decepcionado, porque os irmãos sabem que eles não entenderam logo. Eles esperavam o Messias vitorioso, eles esperavam o Messias que viria reinar. Eles só entendiam as profecias da vitória, as profecias que só vão se cumprir no futuro. Eles não entendiam que primeiro era necessário que o Cristo padecesse. Eles não entendiam, eles queriam logo o Cristo vitorioso, eles queriam o Cristo que expulsasse o Império Romano, eles queriam o Cristo que instaurasse o reino já, aleluia. E quando eles viram Jesus crucificado, a fé foi lá para baixo. Esse Jesus não é o que a gente esperava, esse Cristo que morre numa cruz não é o Messias vitorioso. Então a decepção tomou conta de Tomé. Os outros ainda foram para a igreja, os outros ainda foram orar, mas Tomé desigrejou. Tomé aceitou a doutrina de Caio Fábio, aleluia. Tomé aceitou a doutrina daqueles que estão decepcionados com a instituição, que estão decepcionados com alguns pastores. Mas irmão, quem é crente não é crente em A, não é crente em B, não é crente em pastor, é crente na pessoa de nosso Senhor e Salvador. Mas quem foi que chegou, irmãos amados, no meio do culto, com as portas fechadas? Quem foi que chegou, meus irmãos? Irmãos, como Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus chegou ali e Jesus disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei, e ainda soprou sobre eles e deu um adiantamento, disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Foi um culto pentecostal, foi uma alegria, foi tanto glória, foi tanto aleluia. Jesus ressuscitado, aparecendo no meio dos discípulos, a fé reavivou. Irmão, a Bíblia diz: os discípulos se alegraram. Imagine, irmão, se Jesus aparecesse hoje aqui, cadeira ia virar, banco ia quebrar, aleluia, crente ia desmaiar de poder com a presença de Deus. Quando terminou o culto, alguém correu na casa de Tomé e disse: Tomé, você não foi para a igreja não? Tomé: não vou não, eu estou decepcionado. O Cristo que a gente esperava, que ia ser o Redentor, que ia remir Israel, que ia libertar a gente dos romanos, morreu, foi enterrado. Eu vou ver mais o que lá. Tomé, você não sabe o que foi que você perdeu. Tomé, Jesus apareceu vivo e ressuscitado. Quem se aparta da igreja perde a fé. Não adianta, não, eu vou sair da igreja e vou ficar crente. Não, a minha fé ninguém tira. E há deles que são ousados, quando a gente diz: irmão, volte para Jesus. Eu nunca deixei Jesus. Não sei se você já veio aqui com o casal. Aleluia. Irmão, desviado, incrédulo e dizendo que nunca deixou Jesus. Não tenha jeito nessa cara velha enferrujada. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Os discípulos disseram: Tomé, Jesus apareceu. Tomé, Jesus ressuscitou. Mas o que foi que ele disse? Leia de novo o versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir
nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ah, meus irmãos. Ele se afastou da igreja e agora não estava acreditando mais em nada. Porque, irmão, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e o ouvir a palavra. Se você deixar a igreja, você vai deixar de ouvir a palavra. E se você deixar de ouvir a palavra, a sua fé, ela vai baixando. A sua fé, ela vai diminuindo. Não me diga, não me venha com essa conversa que você está bem crente. Não me venha com essa conversa que você está melhor do que quando estava aqui. Não me venha porque eu não acredito. Porque a palavra de Deus, ela diz que a fé baixa, a fé se acaba. Quando você sai da igreja, quando você deixa de congregar, você vai terminar virando incrédulo. Eu não acredito. Eu não acredito. Jesus não ressuscitou. Eu só acredito se eu colocar o dedo no sinal dos cravos. E eu só acredito se eu meter a mão no buraco da lança, na cavidade da lança. Aleluia. Porque quem deixa de congregar termina perdendo a fé, termina perdendo a crença, termina perdendo o ânimo. Foi por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele disse, aleluia, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Vamos para frente. Você está lembrado de outro. Você está lembrado de outro que também saiu da igreja. Aleluia. Tem outro, mas eu não vou falar, porque as horas estão se passando e ainda tem algumas homenagens. Mas vamos para São Lucas, irmão, capítulo 24, versículo 13. São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Por favor, pastor, leia 24 e 13 de São Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aleluia. Naquele mesmo dia. Qual foi o dia? No mesmo dia, depois da morte de Jesus, no terceiro dia, glória a Deus, que era o domingo, o primeiro dia da semana. A Bíblia diz que 2 discípulos resolveram voltar para Emaús. Aleluia. A igreja ficava onde, irmãos? Onde era que ficava a igreja? Em Jerusalém. Mas eles também estavam decepcionados. Eles também estavam, aleluia, com a fé abalada. A esperança deles estava afetada, porque eles também esperavam o Cristo vitorioso. Eles esperavam que Cristo aparecesse montado logo num cavalo branco e aniquilasse o mal, e aniquilasse a injustiça, e aniquilasse Herodes, e aniquilasse Pilatos, e aniquilasse o imperador romano, e aniquilasse as potestades perversas, e Jesus reinasse logo sobre a terra. Mas eles viram Jesus na cruz, eles viram Jesus despido, eles viram Jesus coroado de espinhos, eles viram Jesus fragilizado. Eles disseram, então, não é esse não. Esse não é o nosso Cristo, esse não é o nosso Messias. Quer saber uma coisa? Vamos desigrejar. Um se chamava Cleófas, o outro não sei o nome, mas eu acho que um disse Cleófas. Vamos desigrejar? Vamos. Vamos voltar para onde? Vamos voltar para onde? Para Emaús. Não quero mais saber de Jerusalém. Eu também não quero. Não quero mais saber de igreja. Esse negócio é uma decepção. Esse negócio é um fiasco. Esse negócio é uma ilusão. A gente passou 3 anos iludidos. Quer saber uma coisa? Não vamos mais congregar. Nós vamos embora para Emaús, que ficava a 60 estádios, que correspondem a 11,5 quilômetros, quase 2 léguas de distância. Não vamos mais voltar aqui. Não queremos saber de Jerusalém. Não queremos saber de igreja. Vamos embora. Irmãos, agora veja o resultado de quem
sai de Jerusalém. Veja o resultado de quem desigreja. Veja o resultado de quem perde o ânimo, de quem perde a fé. Vamos ver, por favor, o versículo 15. Glória a Deus. 24 e 15, por gentileza. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Irmãos, na minha Bíblia diz: e os seus olhos estavam fechados. Meu irmão, quem sai da congregação, quem sai de Jerusalém, nem pense que vai continuar com a mesma visão, nem pense que vai continuar crente, nem pense você que vai ser a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Jesus apareceu e eles não o reconheceram, porque os seus olhos estavam como que fechados. Aleluia! Quem sai da igreja perde a visão espiritual. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus. Por mais que haja imperfeição aqui, por mais que haja lutas aqui, por mais que haja problemas aqui, mas você só tem visão enquanto você estiver. Quando você sair da igreja, a primeira coisa que você vai perder é a visão espiritual. Você não vai enxergar mais nada. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que se estivessem fechados. A Bíblia atualizada certamente diz impedidos, fechado. Primeira coisa que perde é a visão. Segunda coisa, versículo 17, por favor. Aleluia. Outra coisa de quem sai da igreja, de quem deixa de congregar, os desigrejados. Versículo 17, por favor, bem alto. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratado à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aleluia. Na minha Bíblia diz: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E porque estáis tristes, meu irmão, nem pense que você vai ficar alegre. Você pode ir para o mundão, você pode beber cachaça, você pode tomar cerveja, você pode ir para o show, você pode ir para o circo, você pode, aleluia, arrumar as garotas mais belas da terra, você pode arrumar os garotos mais galãs, mas nunca mais você vai ser alegre. Você vai ficar triste, porque só tem alegria na congregação, só tem alegria em Jerusalém. A Bíblia diz que eles iam saindo da congregação, eles iam saindo de Jerusalém, mas eles estavam o que, irmãos? Não adianta, irmão. Oh, aleluia, não adianta. Só tem alegria, aqui é o lugar da alegria. Aqui é o lugar preparado por Deus para nos alegrar. Não tem alegria maior do que ouvir Deus falar. Não tem alegria maior do que falar línguas estranhas na presença de Deus. Não tem alegria maior do que derramar lágrima diante da palavra. Glória a Deus. Aleluia. 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 Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus olhou para o rosto deles, já não era mais o mesmo. Quando eles estavam lá em Jerusalém, eles eram alegres. Quando eles estavam na igreja, o rosto deles era sorridente. Mas agora eles estavam de volta para Emaús com o rosto que, meus irmãos? Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão aqui? Não adianta ser humilde, não adianta. Não adianta pensar diferente. Aleluia. Isso aqui é Deus falando. Aleluia. Se você sair da congregação,
pastor, ali tem um irmão fofoqueiro, ali tem alguém que me caluniou, ali tem alguém que cria problema, ali tem alguém que não é crente. Diga: eu não quero saber, eu quero saber que eu sou crente, que eu vou ficar no meu lugar e eu não vou perder a vida. Porque estáis, versículo 21, outra coisa que a pessoa perde, irmãos. Por favor, versículo 21, glória a Deus. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Na minha Bíblia diz: e nós esperávamos é pretérito. Quem esperava, não esperava. Quem sai da congregação perde a esperança. Quem sai da congregação, quem sai da igreja, perde a esperança. Aleluia. Alguns chegam às raias do suicídio. Aleluia. Eles disseram: nós esperávamos, quer dizer, agora nós não esperamos. Quem sai da congregação perde a esperança, perde a fé, perde a alegria, fica com os olhos fechados. Aleluia. Vai cair na mão da vila, os olhos vão ser embasados, vai morrer para os filisteus, vai passar vergonha como Judá. Já pensou um homem, um ancião, um patriarca e uma prostituta, irmão, com o cajado dele na mão, uma prostituta com o lenço dele na mão, na vista da cidade, na vista do povo? Irmão, é triste sair da congregação. É por isso que daqui não saio, é por isso que eu vou permanecer na congregação, porque ainda é o melhor lugar. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quem pode dar glória a Deus mais forte? Não deixando a nossa. Como é costume, naquele tempo já tinha esse costume, já não é coisa nova. Os desigrejados não foi Caio Fábio que inventou, não. Aleluia. Nos dias bíblicos já tem os desigrejados, mas aqui tem Deus, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem a palavra. Vem dar glória a Deus por esta palavra. Aqui tem esta palavra, lâmpada para meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Eu poderia terminar, mas eu quero dar uma palavra de Deus, que existe esperança para os desigrejados. Aleluia. Irmão, o desigrejado ele não tem força para voltar. O desigrejado ele não tem força. Mas eu quero dizer que existe algo muito forte chamado graça de Deus. Mas eu conheço um Cristo tão maravilhoso que ele vai em busca dos desigrejados. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 24 de Lucas, versículo 15. Glória a Deus. Olha o que foi que aconteceu, por favor, leia bem rápido. É o versículo 15, por gentileza. O mesmo capítulo, versículo 15. E aconteceu que enquanto conversaram, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, irmão, se fosse eu ia atrás. Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. Eles iam indo embora da igreja, eles iam indo embora de Jerusalém, mas quem foi buscá-los? Diga o nome dele com mais fé. Diga o nome dele com mais alegria.
contigo aquele Jesus. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas. Eu estou vendo lágrimas rolando pela face de crente. Sabe por quê? É porque Jesus, ele vai no caminho de Emaús em busca dos desigrejados. Quem pode dar glória a Deus mais forte nesta noite? Quem pode dar glória a Deus mais forte nesta noite? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Existe algo poderoso que pode trazer o desigrejados de volta. Versículo 24, por favor. Glória a Deus. Versículo 24. Glória a Deus. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Perdão, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expulham-se ao que o seu respeito constavam em todas as escrituras. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Irmão, só Jesus e a sua palavra, só a explicação da palavra de Deus. O que é explicar? A palavra explicar é uma palavra latina que quer dizer tirar as plinces. O que é plinces? São aquelas dobras da cortina, são aquelas dobras da roupa, né? É explicar, é abrir as plinces para que enxerguemos o que está oculto. A Bíblia diz que Jesus chegou e Jesus começou a explicar as escrituras. O que está acontecendo aqui nesta noite? Jesus está aqui e as escrituras estão sendo explicadas. Que pode dar glória a Deus mais forte. Agora olha o 31, por favor, versículo 31, glória a Deus. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Quando a pessoa se desvia, os olhos fecham, mas quando Jesus aparece, os olhos se abrem. Oh, eu dou glória a Deus porque meus olhos estão abertos. Quem está com os olhos abertos para conhecer a verdade, para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo, aleluia. A Bíblia diz que abriram-se-lhe os olhos. Glória a Deus. Mas irmãos amados, o que é que acontece mais? Versículo 24, capítulo 24, versículo 33. Glória a Deus. Só o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunido os outros com eles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os homens e os outros discípulos com ele. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de voltar para Jerusalém. Irmãos, quantos quilômetros eram? 11,5 para ir. E 11,5 dá quanto? 23 quilômetros. Mas quando Jesus chama, não tem distância. Quando Jesus chama, a pessoa vem, a pessoa volta. Aleluia, não tem quilometragem. Pode ser 500 quilômetros, pode ser 1000 quilômetros. A pessoa volta das caminhas. Voltaram para Jerusalém e acharam lá congregados os 11 e os outros com eles. Glória a Deus. Agora o mesmo capítulo, versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. Voltaram para Jerusalém.
voltaram para congregar e agora voltaram para quê? Para falar de Jesus. Aleluia. Começaram a contar, começaram a falar. Que nesta noite Deus restaure vidas. Diga comigo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por favor, mais alto, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Diga, Jesus, eu não vou deixar a congregação. Se eu me mudar de Cruz das Almas, eu vou para o Evangelho. Se eu me mudar do Evangelho, eu vou para a ponta da terra.